Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Deus. Grandioso dia, mais um domingo para a glória do Senhor. Nós falaremos hoje sobre os dons extraordinários do Espírito, começando pelos dons de revelação. Irmãos, nós mandamos o estudo aí, a gente vai começar na página 51. Os irmãos fiquem livres para olhar no estudo ou simplesmente acompanhar a aula aqui. Então, irmãos, quanto nós falamos dos dons ministeriais, nas últimas aulas, a gente se prendeu aí alguns dias para falar sobre esses dons ministeriais, que são os dons de Cristo, ou seja, os dons dos ministérios, Então, nós falamos sobre o dom de profeta, apóstolo, pastores, mestres, evangelistas, e eu creio que tenha ficado claro alguns posicionamentos nossos em relação a esses dons, da continuidade deles para os dias atuais, dentro daqueles limites que nós conversamos. Sempre bom falar dessa questão dos limites, porque hoje em dia isso é um pouco complicado, Nós vemos igrejas aí muitas vezes sem limite algum. E quanto aos dons agora do Espírito, tem alguns deles que nós precisamos falar um pouco mais, aprofundarmos um pouco mais. Então, os irmãos já entenderam quais são esses dons do Espírito. Nós falamos que existem dons naturais, existem dons sobrenaturais. Quanto aos naturais, é algo natural de identificarmos o que são. São aqueles talentos que as pessoas já nascem, que são bem observados, generosidade, serviço, administração, pessoas que conseguem administrar pessoas, liderar pessoas, são dons mais naturais, não tem nada muito sobrenatural de revelação em relação a isso. Mas também existem aqueles dons que são chamados de extraordinários ou sobrenaturais, que são dons que exigem um maior impacto. São dons que, quando você olha, você sabe que Deus está por trás. Porque dos naturais, a pessoa poderia falar, não, Deus não está por trás. A pessoa nasceu com isso. Só que, na realidade, a gente sabe que Deus está por trás de tudo. Dos extraordinários, nós identificamos que, sim, Deus está por trás. E, muitas vezes, até mesmo os incrédulos olham para isso e percebem que, de fato, o Senhor está agindo ali. Então, nós queremos nos limitar em falarmos nessas aulas sobre esses dons que são mais miraculosos. Ou seja, primeiramente, aqueles que são ditos como os dons de revelação. Já adianto para os irmãos que são os dons de sabedoria, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom de profecia. São dons de revelação, nós vamos falar sobre isso nessa aula. Depois nós iremos falar sobre os dons de línguas, também gera um grande debate, o que são os dons de línguas, quais são eles, possibilidades, e também os dons de cura. Ok, então já adiantei para os irmãos que hoje falaremos sobre dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o dom de profecia. Alguns teólogos, irmãos, vão colocar esses dons tudo no mesmo escopo, falar tudo profecia. É tudo profecia. Só que outros teólogos vão falar, não, a palavra de sabedoria é uma coisa, a palavra de conhecimento é outra coisa, a profecia é outra coisa. Então, assim, fica aquela questão, o que é, o que não é. Mas, assim, há um entendimento que esses três dons são dons revelatórios, ou dons de revelação, ou seja, aqueles que denotam uma revelação especial do Senhor. Mas também existe nas Escrituras uma certa diferença entre eles. Parece haver uma diferença entre eles. Apesar de que, lá em 1 Coríntios 12, por exemplo, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, ele é citado, mas Paulo não entra muito a fundo no que é isso. Mas muitas vezes nas Escrituras a gente vai ver que Paulo vai citar conhecimento e sabedoria, então dá a entender que ele tem um entendimento do que seria isso. A gente vai falar nessa aula. Então, o que todos nós que cremos nos dons, os continuistas, carismáticos, pentecostais, acreditam que é comum a todos,
é de que eles são miraculosos e que tem esse caráter de revelação do Senhor. Antes eu queria falar para os irmãos também o que seria essa definição de um dom de revelação, porque se eles são revelação, né, o que seria a revelação? Tem essa questão também, né? O N. Gruden, teólogo que nós nos baseamos aqui, boa parte do estudo, ele vai falar assim, que embora várias definições tenham sido dadas sobre o dom de profecia, um estudo renovado do ensino do Novo Testamento sobre esse dom demonstrará que ele não deve ser definido como prever o futuro, mas como dizer algo que Deus despertou de forma espontânea na mente. Olha só, como que muitas vezes nós olhamos para a profecia e já pensamos, profecia é prever futuro. É prever futuro, caminhos. Não, não é bem assim. O Gruden vai colocar como algo que Deus despertou na mente de forma espontânea. Apareceu na mente. Rapidamente apareceu um pensamento que é diferente do seu. O Fábio Coelho, outro teólogo que nós nos baseamos aqui, ele tem uma frase que é muito legal. Ele fala que profetizar é traduzir os pensamentos e o coração de Deus em linguagem humana. Ou seja, como se Deus estivesse revelando os pensamentos dele, os propósitos dele, aquilo que está no coração dele para os seus amigos. Só que esses pensamentos está tudo na linguagem de Deus. De alguma forma, essa pessoa ela traduz na linguagem do homem. E aí já mostra, né, que como nós temos um intermediário que faz essa tradução, muitas vezes a tradução pode vir um pouco, ou a pessoa adiciona algo na tradução, ou a pessoa pode não saber traduzir uma linguagem muito boa. Pode acontecer. É claro que não irá acontecer da pessoa ficar, revelou algo na sua mente e a pessoa falar algo completamente contrário. O N. Gruden também vai falar que Paulo, ele mesmo, o apóstolo Paulo, vai indicar que Deus poderia trazer mensagens à mente dos cristãos de forma espontânea, de modo que elas pudessem falar das suas próprias palavras, com suas próprias palavras, da sua própria maneira. E essa ação vai ser chamada por Paulo de revelação. Então, 1 Coríntios 14, versículo 30, Paulo fala: se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se primeiro, pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então, Paulo aqui, ele está trazendo essa ideia de que a pessoa estava sentada e veio algo na sua mente, uma revelação. Então, as pessoas deveriam, no caso, se calar para ouvir o que essa pessoa ia trazer. Mas esse sentido de revelação de Paulo não é um sentido assim, que é Deus falando e essa pessoa é completamente o Senhor falando ali, ou seja, uma palavra com uma autoridade assim que, assim diz o Senhor. Não é bem assim. Paulo ele vai usar essa palavra revelação num sentido amplo, sentido mais geral, que ele distingue da aplicação, por exemplo, das Escrituras. Então, Paulo não iguala essa revelação com as Escrituras, isso não existe. Nós vemos isso por causa de outras passagens do Novo Testamento. Nós vemos que esses termos revelar ou revelação vão ser usados de forma mais ampla, que não resultaria numa equivalência às passagens das Escrituras, ou com essa autoridade bíblica, que é como se fosse o próprio Deus. Por exemplo, dá um exemplo aqui, Filipenses, também escrito por Paulo, capítulo 3, versículo 15, Paulo vai falar assim: todos, pois, somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Então, essa ideia da revelação aqui em Filipenses, também tem outras passagens que eu coloquei aqui, depois os irmãos podem conferir, são ideias de que o Senhor está revelando algo. Por exemplo, aqui no caso, pessoas imaturas, tinham um modo de pensar e Deus estava revelando o modo de pensar de Deus, por assim dizer.
Então veja que não é uma ideia de que Deus está revelando da forma, por exemplo, que os profetas escreveram no Antigo Testamento, aquela profecia de revelação que é a palavra do próprio Senhor, que eles podem dizer, assim diz o Senhor. Não, aqui é um sentido mais amplo. Vocês são imaturos, deixa que Deus revele para vocês um caminho de maior maturidade. Então, essas palavras, obviamente, né, elas têm que passar pelo escrivo das Escrituras, mas, como já falei em outras aulas, muitas vezes a palavra de sabedoria ou conhecimento que possa vir não seja algo específico das Escrituras, mas pode ser algo específico da vida da pessoa. Então, nesse caso, é difícil fazer esse julgamento. Mas eu creio que isso já acontecia no Antigo Testamento, mas a gente precisa lembrar que existiam porções do Espírito lá. E que hoje nós temos um livre acesso ao Espírito. E nós podemos nos encher desse Espírito. Então, eu creio que a partir do novo, você começa a ter uma maior manifestar desses dons. Mas eu não consigo dizer que eles não estavam presentes antes. Eu creio que estavam. Por exemplo, como que Natan ficou sabendo da vida do Davi, a ponto dele ir lá e profetizar para ele. Entendeu? Falar algo que, veja só, era um sentimento do coração de Deus com Davi, que Davi desconhecia, e que o profeta entendeu, e na hora de traduzir isso, ele foi lá e traduziu numa mensagem que faz alusão a algo, um simbolismo. Ele vai falar, olha, você poderia ter todas as ovelhas, né? Ele vai falar, e você vai escolhe aquela que já tinha dono. Porque você podia ter todas aqui do reino, você vai lá e escolhe uma só. Outro camarada tinha uma só, você vai lá e roubou dele. E matou ele ainda. Então, a gente vê esses dons já acontecendo antigamente, mas eu creio que não com uma maior frequência no povo de Deus, que foi exatamente a frequência dada depois, né, do derramar do Espírito, né, e essa promessa também de Joel, né, que todos, né, podemos profetizar, todos podemos falar a partir do Espírito. Ok, irmãos, o Gruden também vai falar sobre essa questão da revelação. Ele fala que Paulo está se referindo simplesmente a uma palavra que Deus possa trazer à mente de modo repentino, que Deus possa fazer brotar na consciência de tal modo que a pessoa tenha a sensação de que ela vem de Deus. Pode ser que o pensamento que veio à mente difere de um modo surpreendente do fluxo de pensamentos da outra pessoa, ou que é acompanhado de um senso de urgência ou persistência. Assim pode-se ter uma ideia de que a mensagem veio do Senhor. Eu acho muito legal isso aqui, irmãos, porque nós estamos falando aqui de um dom sobrenatural. Os teólogos que creem nisso, eles vão tentar trazer isso de uma forma de um ensino. Eu acho muito legal isso, porque é algo que não é comum, né? Como é que você pega algo sobrenatural e você vai colocar ali em palavras, você vai colocar ali uma forma de um ensino, você vai sistematizar um dom que é algo sobrenatural, que você não vai ter, muitas vezes, um padrão muito definido. Obviamente, existe um padrão, mas pode fugir totalmente do padrão, a gente vai falar sobre isso. Pode acontecer momentos, irmãos, que você vai ter vários dons juntos e misturados ali. Como que eu posso dizer isso, né? Por exemplo, algumas pessoas dizem que estavam na rua e sentiram uma dor num lugar. Dor no joelho, do nada. Daí, quando a pessoa olha para o lado, tem alguém com, sei lá, mancando, alguém com... Daí a pessoa vai lá, você está com dor no joelho? Tenho dor no joelho. Daí vai lá, ora pela pessoa, a pessoa é curada. E aí, pega o evangelho para a pessoa, ok. Isso aí foi um dom de cura, ou foi um dom de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia? O que foi? Tá junto.
tá junto. Eu também estava vendo o pessoal citando o Spurgeon. Ele era um homem bem tradicional, mas ele disse que uma vez no púlpito ele estava pregando e ele parou a pregação e falou assim, apontou para o menino e falou, você, esse par de luvas não pertence a você, você vai lá e devolva isso aí. Aí o menino falou que realmente ele estava trabalhando numa loja, ele pegou o par de luvas que não era dele para ele usar. Ele roubou, né, no caso. E o menino foi lá e devolveu. Então, assim, isso aí é uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, é uma profecia, o que é? Então, é difícil definir, é difícil assim, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. A gente vai tentar trazer uma clareza nesse estudo, tá? Mas já adianto para os irmãos que podem vir acompanhados vários dons. Porque assim, ao mesmo tempo, irmãos, a palavra de conhecimento, muitos diriam que seria conhecimento, porque Deus está revelando para aquela pessoa o que ela fez. Ela roubou. Então, conhecimento disso. Só que o Spurgeon também falou, vai lá e devolva. Então isso aí também, ao mesmo tempo, é uma palavra de sabedoria, porque está dizendo para a pessoa depois como ela deve proceder de acordo com isso aqui. Então está vendo como que é difícil você separar, é muito difícil. Também tem o caso lá de Paulo, que ele vai identificar que a menina que estava profetizando lá, adivinhando, na verdade, né? Estava com o espírito de adivinhação, ele identifica que tem um espírito maligno ali. E isso também veio acompanhado do quê? De um dom de discernimento de espíritos. Só que assim, é discernimento de espíritos, é conhecimento. Então, também, para mostrar para os irmãos que não é tão simples esse assunto, tá? Não é tão simples sistematizar, sabe? Muitas vezes a gente quer, isso é isso, separar as coisas. Mas entenda que é algo sobrenatural do Senhor. A gente tem que estar aberto para que o Senhor possa fazer, sabe? Não falar assim, eu só tenho palavra de sabedoria, só tenho palavra de conhecimento. Não, cura não é para mim. Discernimento de espírito não é para mim. Não, deixa o Senhor fazer, esteja aberto para isso, para que quando surgir a oportunidade, você possa se mover da forma que for, por assim dizer. Ele vai conduzir com um objetivo. E a gente vai falar sobre isso. Existe um objetivo por trás dessas manifestações. Não é algo só revelar por revelar. O Senhor está fazendo algo. Isso aponta para algo. Irmãos, eu coloquei aqui uma foto. Não sei se os irmãos têm acesso a isso tudo. Eu achei muito legal. O Gruden coloca isso na sistemática dele. Que é mais ou menos como que funciona a revelação e a profecia. Você tem uma flechinha apontando revelação entrando na mente da pessoa e saindo profecia pela boca. E essa parte, vou pegar um pouco desprevenido aqui, a minha irmã, porque eu já vi ela nem combinei com ela nada, mas eu já vi ela manifestar esse dom. E assim, eu curioso, né, perguntei, e aí, como é que é? Como é que veio? E assim, ela falando que... Você explica melhor, Julia, depois, como que foi. Mas eu achei muito curioso, porque ela falou assim, de um fluxo, assim, de um fluir que passava pela mente e até a boca, sabe? Explica melhor isso aí, Julia. O mais engraçado é que eu não tinha visto essa foto ainda, né? Sim. Então, é realmente isso. Eu sinto como se fosse realmente o som de muitas águas. É como se o Senhor estivesse falando... vou fazer isso. Daí ele repete várias e várias vezes. E o mais engraçado é que fala aqui no estudo que você sente um senso de urgência e é um fluxo de pensamento de outra pessoa. Você sabe que não é o seu pensamento. E a voz não é como se fosse a sua voz. É muito estranho. E você realmente solta a profecia. Quando o Senhor, a primeira vez que eu tive, né, a experiência com esse dom, eu caí no Espírito. E o Senhor começou a me usar ali daquele jeito. Então eu não tive um certo controle do dom.
Mas foi realmente isso, eu escutava uma voz e saía direto, não passava por mim. Era como se o Senhor estivesse falando através da minha boca. Mas tiveram outras experiências que daí eu comecei a ter o controle e vem na minha mente, eu sei que é de Deus e eu falo de uma forma mais transformada. É como se eu transformasse aquilo, porque às vezes Deus te dá uma palavra de, por exemplo, mais ira sobre a pessoa e você não vai querer soltar para a pessoa daquele jeito. Que ele vai fazer, por exemplo, vou fazer tal coisa com você. Você tem que transformar e trazer de uma forma mais sutil para a pessoa, para que ela mesma entenda aquilo que o Senhor está falando. Mas os irmãos entendem que existe uma diferença entre a experiência de êxtase e a experiência de transe. Sim. A experiência estática com X, êxtase, de estático, é a experiência onde a gente sente, sabe, algo está borbulhando em nós queremos despejar isso. Paulo vai falar depois que o espírito da profecia, do profeta, está sujeito ao profeta. Então, o que significa? Significa que não é que a Júlia perdeu o controle, ou o Senhor tomou ela de uma forma como uma entidade. Não é assim, o Senhor não é uma entidade, nesse sentido que a gente vê em manifestações de outras religiões. O Senhor, ela permitiu agir do Senhor, Ele a usou, mas no momento de êxtase, ela é como se ela não quisesse parar. Então ela foi lá e permitiu essa ação. Então assim, não é como se ele tomou ela e ela não consegue, é um transe. Não é um transe. Então a gente faz essa diferenciação. E o mais importante é que existe, a diferença entre o transe e o êxtase é que existe racionalidade. Quando a pessoa está no transe, ela sai da mente dela. Mas quando você está no êxtase, você pensa e os seus pensamentos estão junto com os pensamentos de Deus. É muito estranho a gente poder falar disso, né? Porque é difícil de entender. Perfeito. Tem muita ligação com o dom de línguas. A língua misteriosa, a língua estranha. Mas, de fato, tem muita ligação mesmo. E é algo que Paulo vai falar sobre isso, né? Porque o homem é muito lógico, ele acha que tudo ele precisa conhecer, passar pelo seu intelecto e ele fazer essa divisão, ter todo o entendimento muito claro, a lógica humana, sabe? Eu não vou chamar de racionalidade, porque nesse sentido a gente está usando a palavra racionalidade não como razão de discernimento, mas a gente usou a palavra racionalidade como o fato da pessoa estar discernindo e atenta, tá ligada ali. E Paulo vai falar que essas experiências com o Espírito vêm do Espírito, é o Espírito que está ligando nosso Espírito com o Espírito de Deus. Então Paulo coloca isso como algo que não necessariamente nós iremos discernir logicamente. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer? Para a mente grega, o homem é o quê? O homem poderia ser reduzido a um cérebro num palito. Não é que muitas pessoas falam? Nossa, nós iremos conseguir reconstruir o homem numa máquina, o homem não sei aonde. Reduzem o ser humano como um cérebro num palito. Mas olha como é fundamental termos um entendimento teológico do que é o homem. Por isso que nós aprendemos lá a base da fé cristã, o Davi aprendeu o que é o homem. Aí vai falar o homem, corpo, alma e espírito. Então o homem é essa junção dessas três coisas em um só. Ou seja, você não é somente o seu corpo. E pelo fato de não sermos somente o nosso corpo, é que nós não abusamos do nosso corpo. É que nós não abusamos do corpo de outra pessoa. Por que o Senhor tem essa lei moral de nós nos rendermos a Ele e sermos sexualmente puros? Porque existe, além do corpo, o espírito. Gente, se negarmos a parte espiritual do homem, nós perdemos toda a essência do ser homem. Que é esse ser que tem essa imagem do Senhor Deus. Muitas vezes a gente vai ver, por exemplo, hoje, pessoas falando contra a pornografia. Isso virou comum. Isso é ótimo, irmãos. Ótimo que fale.
Mas muitas vezes você vai ver pessoas falando no sentido da neurociência. O cérebro humano, isso prejudica o cérebro. Prejudica o cérebro. Ok, essa é a parte do corpo. Mas, gente, prejudica espiritualmente. A pessoa espiritualmente morrendo. Entende? E o impacto maior não é o impacto no corpo, mas o impacto no espírito. Porque é o espírito, é o pecado que faz com que esse mundo seja o mundo caído que é. O corpo é pó. O corpo volta ao pó. Mas é o pecado, esse sistema pecaminoso que faz com que o mundo seja horrível. Diferente do que o Senhor criou. Então a gente não pode negar esse lado do Espírito. E esses dons, muitas vezes, revelatórios, de revelação, a gente não vai... apesar de termos o controle, muitas vezes nós não vamos ter esse entendimento, igual é com as línguas, por exemplo. Você está falando em línguas, você não sabe o que está sendo falado. Mas você tem o entendimento do seu espírito, com o Espírito do Senhor, que algo está acontecendo ali e que você está cheio do Espírito. Perfeito. E basicamente a diferença vai ser que depois você pode, óbvio, tem tudo que é falado, né? Você pode discernir o Espírito, mas a diferença também vai ser quando você falar com a pessoa, né? E aí? Né? O que você sentiu? Por isso que, engraçado, quando aconteceu isso com a Júlia, eu fui lá tentar discernir logicamente, sabe o que aconteceu, como é que foi ali. E ela falou, não, estava consciente, estava vindo e estava deixando, e estava fluindo. Eu falei, nossa, legal. Mas aí quando você vai ver as manifestações nessas outras religiões, a pessoa fala, não, eu não sei o que aconteceu. E aí, irmãos, eu queria fazer uma diferenciação também, no sentido de meditação. Só fazer um comentário aqui brevemente, porque eu lembrei disso. Muitas vezes é falado aí pelo mundo que meditação é o ato de você esvaziar sua mente, né? Você esvazia seus pensamentos, sua mente. Muitas vezes tem as práticas ali, yoga faz isso muito, né? Você esvazia, ou você emite alguns sons, né? Sei lá. E isso você está esvaziando sua mente, está tirando tudo da sua mente. Mas a meditação bíblica cristã é diferente. É encher a mente, isso. A meditação cristã não é esvaziamento. A meditação cristã é enchimento. Você enche sua mente da palavra do Senhor e você enche o seu espírito do Espírito de Deus. Então é diferente. O ato de estar meditando na palavra, meditando com o Senhor, você está se enchendo do Senhor. Você está orando e enchendo o seu Espírito de Deus. E nisso já cria essa diferenciação, né? Porque se essas pessoas se esvaziaram para entrar um demônio, você vê como que é diferente, né? Do lado cristão, do lado do Senhor, que é você encher do Espírito. De alguma forma, o teu Espírito e o Espírito de Deus estão ali juntos, fluindo juntos. Isso é muito interessante. Acho que vale a pena ter falado sobre isso. Bom, irmãos, vamos avançar? Também vai surgir a dúvida, né? Qual é a finalidade? O Hinaldo tocou nesse assunto, né? Existe um objetivo por trás, e de fato existe. Qual que é o objetivo, finalidade em revelar alguma coisa? Né? Porque existe essa dúvida, né? Revelar... mas não tem a palavra já? Não tem a palavra de Deus? Precisa revelar mais alguma coisa? Bom, a própria palavra vai falar que tem essa possibilidade. Mas não, igual falei, né, da questão dos limites da autoridade, não é a mesma da autoridade bíblica, mas existe essa prática, existe um objetivo de revelação. Por exemplo, em 1 Coríntios 14, 24, Paulo vai falar assim: mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos vocês estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, posto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Olha como Paulo vai falar que a profecia ali, aí entendam, né, essa profecia como esses 3 possíveis dons de revelação, eles vão mostrar que
os segredos do coração da pessoa vão ser expostos. E isso vai fazer com que essa pessoa tenha o entendimento de que o Senhor está lá. Entretanto, irmãos, Paulo também vai falar, alguns versículos antes, o seguinte: portanto, no 1 Coríntios 14, 22, portanto, as línguas são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descrentes. Paulo está falando, aqui ó, o versículo que eu li antes, que na verdade é depois do 22, né, o 24, o 25, Paulo está falando que a profecia vai servir para um descrente, quando ele entrar, perceber que o Senhor está lá. Mas Paulo fala assim depois, antes, né, que o sinal não é para ele, é para os que creem. Ou seja, por mais que tenha uma eficácia nos descrentes, o sinal da profecia, da revelação, é para os que creem. É para nós, porque nós vamos poder entender que o Senhor está agindo. Então o Senhor quer trazer essa edificação comunitária. Entender que o Senhor está, de fato, agindo em comunhão com o seu povo. De que nós estamos adorando o Senhor, mas Ele está fazendo, Ele está agindo junto conosco. Ele está conosco. Daí, eu vou deixar para outra aula das línguas, mas veja que Paulo falou aqui, né, que as línguas são um sinal para os descrentes. Aí eu vou deixar a curiosidade, que os irmãos, na outra aula eu falo. Lá em 1 Coríntios 14 mesmo, ele também deixa claro que quem profetiza o faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. E isso vai muito com o que ele disse, né? Que é para os que creem no Senhor. Então, a profecia sempre vai trazer o coração do Senhor, mas sempre vai ou edificar, ou encorajar, ou consolar alguém. Perfeito. Nunca derrubar, né? Nunca derrubar alguém, nunca humilhar alguém. Mas, como ela falou, né? Edificar, encorajar e consolar. No caso do Spurgeon, por exemplo, a gente pode entender que sempre realmente vai ser colocado, linkar a palavra junto. Porque ele disse que aquele par de luvas não era do menino. Então, o que o Senhor fala? Não roube. Então, de certa forma, está linkado às Escrituras, a lei do Senhor. Sim. Perfeito. Eu penso E nessa o que questão. o Senhor queria gerar naquele menino? Um arrependimento momentâneo ali naquele local. Mostrar que Deus estava ali, né? Sim. Mostrar que o Senhor estava ali. É claro que o Spurgeon, ele tem essa autoridade, né? Primeiro, ele tinha essa autoridade para falar ali. E eu creio que ele discerniu realmente, não falou da boca para fora. O que eu falaria hoje para uma pessoa que está no púlpito e entendeu isso, entenda de fato se precisa ser falado ali nesse momento ou se é algo que ela pode chegar e comentar com a pessoa particular. Muitas vezes, é que nesse caso, claro, foi um roubo, né? É um crime grave, mas às vezes existe uma repreensão que você pode fazer a sós com a pessoa, né? Então tem que ter essa sabedoria nesse sentido também para usar. Essa questão do a sós, a gente depois, acho que o Cláudio, não sei se ele ia falar sobre isso, mas que hoje já se tem uma outra ideia dessa realidade, de que sempre, quando você for falar para a pessoa, soltar alguma palavra, alguma coisa, trazer alguém de testemunha do seu lado e ela ter uma testemunha também. Porque já aconteceram em algumas igrejas a pessoa falar alguma palavra e a pessoa depois soltar mentiras sobre aquela pessoa por não ter gostado da palavra que ela escutou. Então, sempre ter uma testemunha do seu lado e a pessoa pegar uma testemunha. E o que o pessoal faz também? Gravar ou escrever o que a pessoa falou. Isso, perfeito. E tomar muito cuidado também, homem dá profecia para mulher, vice-versa. Se for acontecer isso, chama testemunhas, chama pessoas. Não fica tocando. Às vezes você quer entregar algo, você chama alguém, você fala, você não vai ficar tocando a pessoa, né, orando e tal. Pode dar problemas. Hoje em dia a gente tem que falar isso, né, justamente para se precaver. Né? Não estou falando assim que é algo
nossa, cometeu um grandioso pecado. Não. Existem pessoas mal intencionadas, que não sabem receber. Ou outras pessoas estão vendo aquilo ali? Nossa, tocou ali na pessoa. Não esqueçam que existem bodes, tá? Não é todo mundo ovelha. Ok, então falando de sabedoria, a gente queria comentar agora sobre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então, nós falamos, né, que esses são dons de revelação. Nós falamos desses três, né, palavra de conhecimento, sabedoria e dom de profecia. Mas nós queremos vai ter uma aula só sobre o dom de profecia, porque a gente vai fazer essa diferenciação do que são. Mas a gente pode compreender a profecia também no sentido mais geral, mas no sentido de revelação também, tá? Então tem o dom específico de profecia, que nós vamos falar o que é, e tem um sentido mais amplo da profecia, que é a revelação, que daí cabe os três. No sentido de ser uma revelação, se você quer chamar isso de profecia, ok. Mas o dom de profecia que Paulo está falando ali tem uma diferenciação desses outros, que pode vir acompanhado visão, o dom de profecia. Visão pode ser sonho, algo relacionado a futuro. No caso da palavra sabedoria e palavra de conhecimento, conhecimento em si, alguns falam que não fala muito de futuro, tá? Mas assim, também ao mesmo tempo, irmãos, eu não estou querendo ser muito dogmático assim de fechar, tá? Estou dando um sentido só para os irmãos entenderem uma diferenciação entre eles. Ok, então 1 Coríntios 12, 8 vai falar, pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outra a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Ok, aqui aparece essa lista, a lista aqui, esses dons. Entretanto, irmãos, não é falado em nenhum outro lugar das Escrituras mais sobre esses dons, tá? Assim, Paulo não vai falar, o dom de profecia, você usa aqui, usa em outro lugar, não é falado. Então, o que acontece? Muitos teólogos vão tentar pegar de outras passagens, falar, isso aqui é dom de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas como Paulo não deixou muito explicado o que a gente pode ter um entendimento meio que geral, tá, irmãos? Mas eu estou sendo claro com os irmãos. A gente pode tentar entender o que é, mas entendam que eu não estou querendo fechar, é isso, é só aquilo, porque também eu falei para os irmãos que é difícil você discernir, segmentar, isso aqui é palavra de conhecimento, isso aqui é cura, como eu falei para os irmãos lá. Ok, então as passagens são várias passagens que podem ser usadas. Eu incluí algumas aqui, eu até falei de outras, né? Mais cedo, como Natan, por exemplo. O pessoal falou de Ananias aí, inclusive Ananias está aqui. Você vê o próprio Jesus usando esse dom. Então, ao Senhor Jesus, o Espírito é dado sem medidas. Então, você vê que o Senhor usava todos os dons. Mateus 9:1 é falado lá do episódio do paralítico. Eu não vou entrar, tá? Só vou comentar com os irmãos. O episódio da cura do paralítico, lá que os amigos levam, é falado que o Senhor, ele era conhecedor dos pensamentos dos escribas e fariseus, aos quais ele repreende com grande autoridade. Então, ele sabia que os pensamentos dos caras que estavam falando que quem que é esse para perdoar pecados? Então, Jesus estava conhecendo o pensamento deles. Alguns vão falar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. João 1:43 é a história de Natanael, o chamado dele. Jesus vai encontrar ele pessoalmente e Jesus vai falar que já conhecia o seu caráter moral, porque Jesus fala, esse é um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita. E depois Jesus fala que ele viu Natanael embaixo da figueira. Então, o Espírito revelou isso a Jesus. João 4. Jesus vai falar a mulher samaritana, aí todo mundo conhece, ele vai falar dos pecados dela, vai falar dos maridos lá, enfim. Então, também uma possibilidade do uso desses dons. E aí, para não dizer que é só Jesus então teve, não. Outras pessoas também tiveram. Nesse episódio do Ananias, não o Ananias Safira, o Ananias que Deus levou para Paulo ir até ele, aquele homem que orou por Paulo para tirar as escamas. Ele recebeu o conhecimento e uma visão de um homem chamado Saulo, recebendo orientação e instrução divinas do que dizer.
Atos 13:6. Paulo recebeu uma visão reveladora acerca das intenções do mágico Elimas e proferiu uma palavra de julgamento. Esse aqui é um mágico que estava junto com um outro homem lá que Paulo estava pregando. Ele estava tentando impedir essa pessoa de receber essa revelação do Senhor. E aí Paulo entende isso e repreende esse mágico, falando que ele vai ficar cego, e o cara fica cego. Então Paulo também recebeu isso aí, com um julgamento. Então, seria uma possibilidade de dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento? Sim. Ok. Então, como disse para os irmãos, né, a gente vê que dentro, até mesmo desses exemplos, tem uma dificuldade de discernir o que é o que. Então, podem ter vários dons juntos, tá? Mas nós sabemos que o caráter desses dons é da revelação. Então, é algo divino que vem à mente e é revelado. Então, os irmãos podem ter esse entendimento, que se você quiser pensar, esse dom que a pessoa está tendo é o quê? Se for algo que veio, uma revelação à mente dela, uma grande possibilidade de ser palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e profecia. Mas, você vê também algumas pessoas falando, é dom de sabedoria, é dom de conhecimento. Também vamos tomar cuidado com essa nomenclatura. Por quê? Porque, irmãos, o contexto, primeiro, né? O contexto lá de Corinto, para quem Paulo vai escrever, é um contexto grego. A gente já falou um pouco ali dos problemas do pensamento grego, mas outros problemas vão estar na questão do que é sabedoria e conhecimento para os gregos. Sabedoria e conhecimento, para os gregos, estava intimamente ligado com a forma como eles se relacionavam com Deus. Então, para o grego, existia a possibilidade dele atingir um nível de intimidade com o divino, ou um nível até próximo ao divino. Ele vai escalar tanto pelo intelecto dele, quanto ele conhece. Esse é um problema grandioso. Tanto que, o que os gregos faziam lá em Atenas? Você tinha lá o Areópago, né, onde as pessoas iam lá, pregavam as suas filosofias, e aquela filosofia que era a melhor, que parecia a partir de uma pessoa muito eloquente, nossa, essa era que mais se aproximava do divino. Tanto que a igreja de Corinto estava bebendo disso aí. Tanto que para eles, quando eles olhavam Paulo, falavam, esse homem tem um conhecimento ali, mas eu não quero esse evangelho dele, porque olha o Apolo, ele é um homem que fala muito bem, eloquente, eu sou de Apolo, eu não sou de Paulo. Então eles criavam isso aí. E eles até falavam, né, muitos, que eles não viam sabedoria e conhecimento em Paulo. Porque para o grego está intimamente ligado com essa questão. Tanto que também, para os irmãos terem um entendimento, o grego acreditava nessa questão do logos, que é a palavra. O logos seria esse conhecimento tão apurado que ele iria chegar no momento em que ele ia conseguir conectar, através dessa palavra, desse conhecimento, conectar com o divino. E eles tinham entendimento que esse logos que segurava toda a criação. Aí quando João vai escrever o Evangelho de João, a primeira coisa que ele fala, Jesus é o logos. Ele é a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra é Deus. Então, João já claramente está rebatendo esse pensamento grego ali. O Senhor é Deus. O Senhor é o logos. E essa questão, então, da sabedoria e conhecimento vai estar ligado com uma heresia do primeiro século, que é o gnosticismo. A gente pode fazer depois, se os irmãos quiserem, aula sobre isso, mas entendam que o gnosticismo, irmãos, é algo extremamente danoso e permanece até os dias atuais. Por exemplo, essa visão que veio do catolicismo romano, desse céu etéreo, esse céu que não é físico, é alminha, nós seremos como Gasparzinhos, né? Nós seremos como pessoas sem corpo, só as almas ali, com os anjinhos ali, anjos que são bebês, né? Tocando harpas, flautas, enfim. Os anjinhos bebês.
Isso não existe, isso não é bíblico. Essa não é a nossa esperança bíblica. A esperança bíblica é de um céu físico, de um Jesus que ascendeu aos céus com um corpo físico, que está sentado num trono que é físico, e esse trono é o trono do Senhor, ele está sentado lá com um corpo físico. Jesus, ele come peixe, Jesus come carne, então, comam carne, não sejam vegetarianos. Ou seja, comer carne não é algo mal, tá? Comer carne não é algo mal. Se vocês querem se abster disso, ok, mas entendam que não é algo mal, tá? O Senhor Jesus comeu carne. Essa visão, veja como permanece até hoje, e muitas vezes é danoso isso. É danoso no contexto cristão. Porque muitas vezes a esperança escatológica das pessoas é: o Senhor Jesus vai me salvar. Eu vou para o céu, vou ser salvo, e aí assim, é a porta, né? É a portinha, entrou aqui ou entrou lá. E a pessoa, sabe, ela só vive a vida dela porque ela só é cristã, só vai à igreja porque ela tem medo da morte, quando ela morrer, a porta que ela vai entrar. Sabe, a esperança dessa pessoa é a porta que ela vai entrar quando ela morrer. Irmãos, assim, o Senhor pode salvar? Pode ali. Mas entenda que não é o que o Senhor quer para nós. Quando o Senhor fala que tem abundância de vida para nós, tem abundância de vida, irmãos. Sabe, é uma vida plena ao lado do Senhor. E essa vida plena no uso dos dons, no amor com os irmãos, aqui na consolação dos irmãos, na edificação dos irmãos. E também uma esperança que, sabe, muito mais do que quando você morrer. É uma esperança daquilo que o Senhor vai fazer nesse mundo, sabe? O Senhor vai corrigir toda a criação que foi afetada pelo nosso pecado. O Senhor vai esmagar a cabeça da serpente. Não vai haver possibilidade de pecado mais. Não vai haver dor, não vai haver luto, não vai ter choro mais. Alegria plena ao lado do Senhor. Sabe? Comer um peixinho ao lado do Senhor. Olha que legal, cara. Lá Isaías vai falar dessa possibilidade da criança vai estar pegando o ninho da serpente e a cobra não vai picar ela. Ou seja, cobras não são malignas, apesar de fazer referência a Satanás. Lembre-se que o Senhor Jesus também fala que a cobra lá do deserto que foi levantada num poste falava sobre ele. Assim, o Filho do Homem seria levantado para todos verem na cruz. Então, aquela cobra que foi levantada ali no poste lá para o povo ser curado, faz referência ao Cristo também. Então, assim, irmãos, não se prendam a essas figuras dos animais, sabe? Eles são ruins, né? Muitas vezes Jesus é colocado como um leão, mas Satanás também é falado que é um leão que está, né, ao derredor. Então, não se prenda a essas figuras. Os animais são criação de Deus. Eu tinha falado para os irmãos, né, da questão do gnosticismo, essa questão do conhecimento para os gregos, né? Gnosis é a palavra grega utilizada para conhecimento no contexto deles ali. E gnosticismo vai partir exatamente dessa ideia, né, de que o conhecimento poderia fazer com que uma pessoa pudesse alcançar por seus próprios méritos o divino. Depois tem outra palavra que dá a ideia da sabedoria, que é o sofia. Então aí os irmãos já conseguem identificar que as sofias são sabedoria. Só que para essas pessoas, para os hereges aí, eles vão falar que o Espírito Santo é a própria sofia. Então, dentro ali do gnosticismo tinha essa ala que ia falar que o próprio Espírito Santo é como se fosse uma imagem feminina da sabedoria. Então, o entendimento deles é exatamente esse. Que foram rebatidos ali no primeiro século. Hoje, dificilmente você vê isso, né? Tirando lá o filme da cabana. Não assistam. Aquele filme é horrível. Assim, teologicamente péssimo. Você personificar a Trindade, né?
Essa questão daí da sabedoria, do conhecimento, era tão forte para os gregos ali, que os coríntios vão questionar isso em Paulo, né? Por exemplo, no começo da carta, ele vai ficar defendendo essa questão do próprio postulado dele, como também essa questão do conhecimento e sabedoria. Ele aponta para o que é conhecimento e sabedoria de acordo com Deus, com a visão cristã correta. Então ele fala assim, 1 Coríntios 2:6: entretanto falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Então, a sabedoria de Deus, ela está com Deus. Esse conhecimento do divino, ele está escondido com o próprio Deus. Quem acessa isso, depois é falar, o próprio Paulo fala, né, que o Espírito Santo é aquele que sonda os mistérios de Deus, a profundidade do saber, do conhecer de Deus. E é o Espírito quem revela. Então, o Senhor revela a sua sabedoria. É o Senhor que revela. Não é o homem que pode alcançar. Tanto que Paulo fala aqui que vocês são imaturos se vocês falam de sabedoria como isso. Mas ele distingue que não é a sabedoria desta era, mas a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela se opõe à sabedoria da era. Que enquanto a sabedoria da era vai falar que por meio, né, do saber você consegue alcançar, não, ninguém consegue alcançar Deus. Nós fazemos teologia de forma humilhada. A base da filosofia, teologia cristã é a humilhação de sabermos que nós não conseguimos alcançar Deus por nosso intelecto. Ele precisa se revelar. A natureza, como vai falar em Romanos no início, vai falar que o Senhor se revela pela natureza, mas ela não consegue revelar a profundidade de Deus. Você sabe que existe um Criador, mas você não sabe quem é esse Criador, quais são os planos dele, quais são os objetivos, por que ele criou. Isso tudo nós fazemos a partir da revelação do Senhor, a partir da revelação específica, através das Escrituras. Então, irmãos, nós já fazemos isso de forma humilhada, tá? Isso é bem importante a gente voltar a entender isso. O Sam Storms, teólogo também que nós usamos para nos basear nesse estudo de dons, ele vai falar assim, que nesse caso o foco não estaria na revelação de alguma verdade escondida acerca da pessoa, mas sim no propósito de Deus na história da redenção. Ou seja, a palavra revelada explicaria ou revelaria a sabedoria de Deus em trazer a salvação ao mundo perdido por meio da vida, morte e ressurreição de um carpinteiro de Nazaré. Ou ainda, palavra de sabedoria pode ser a capacidade de articular revelações acerca dos misteriosos propósitos salvíficos de Deus para a humanidade, tanto num plano global quanto aplicado a indivíduos. Revelações essas capazes de transformar vidas. Então, o Sam Storms, irmãos, ele vai falar de uma ideia de que a revelação da sabedoria, do conhecimento de Deus, através desses dons, não é simplesmente revelar algo acerca da pessoa, mas ele fala que tem um propósito por trás. E esse propósito tem a ver com a história da redenção, aquilo que o Senhor está fazendo até o dia que ele voltar. Então ele vai falar que esses dons, essa sabedoria, vai ter tudo a ver com a própria vida do Senhor Jesus. Que ele vai sempre apontar para a figura do Senhor, para o seu propósito. Isso quanto à sabedoria, mas quanto ao conhecimento também é falado a mesma coisa, tá? Que também pode ser ligado com a capacidade delegada do Espírito para comunicar uma revelação das profundezas insondáveis da obra graciosa de Deus em Cristo. Pois é o próprio Espírito quem conhece, quem sonda e quem revela as coisas de Deus. Então esse conhecimento do Senhor tem a ver com os planos, os mistérios do Senhor que estão escondidos em Cristo, né? Falado que os tesouros do Senhor, né, estão escondidos em Cristo. Só que, irmãos, tem essa ideia do conhecimento e sabedoria, então Paulo ele corrige esse ensino. Só que quando nós falamos dos dons, é bom lembrar que Paulo ele não chama de dom de sabedoria, dom de conhecimento. Como se você pudesse falar para uma pessoa,
você tem a pessoa conhece bastante coisa, tem um dom do conhecimento, dom da sabedoria. Não. Sabedoria está disponível para todos nós, conhecimento também, porque é o Espírito que nos revela. Então, todos nós temos Espírito, todos nós temos que sondar essas profundezas do saber de Deus, nos relacionando com Ele. Então, Paulo ele não está falando da sabedoria do conhecimento aqui, por si só, mas ele chama o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É o logos de sabedoria, logos sofia e o logos gnosis, né? Palavra de conhecimento. Ou seja, existe algo que é comunicado por palavra, falado. Então Paulo está falando, o dom é falado, esses dons aí. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então, primeiramente, há uma comunicação a partir de uma revelação, que é aquela foto. Há um falar a partir de uma ideia à mente, de uma revelação à mente. Então, surge e ele é comunicado, falado. Então, depois é falado aqui, né, o Sandstorm cita um teólogo chamado Dan. Ele fala que, para Paulo, sabedoria e conhecimento como tais não devem ser considerados carismas, né, os dons. Somente o enunciado real que revela aos outros sabedoria ou conhecimento é um carisma. Então ele fala que essa enunciação, esse falar, é que revela a sabedoria e o conhecimento de Deus. Então esses dons estão no falar. Como já vimos no início do estudo, sabemos que os dons possuem caráter de revelação, revelatório. Alguns teólogos sensacionistas irão retirar esses dons desse caráter, que para algumas pessoas não tem a ver com a revelação, daqueles que não creem na continuidade dos dons. Mas como eu falei para os irmãos, há muitos argumentos que apontam para a revelação. O próprio Paulo vai apoiar sobre isso. E se não for assim, como é que esses teólogos separam essa ideia da palavra de conhecimento, palavra de sabedoria? Então, se para eles não for algo revelatório ou sobrenatural, como é que você vai falar que alguns têm conhecimento, alguns têm sabedoria e outros não, um dom, alguns têm a mais que outros? É um pouco complicado de diferenciar isso. Paulo ele vai falar assim, 1 Coríntios 13, 2: ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. O que está acontecendo aqui? Paulo está falando, ainda se eu tiver o dom de profecia, está falando de coisas sobrenaturais, miraculosas. O dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tem uma fé capaz de mudar montanhas. Ele está falando de coisas sobrenaturais. E ele coloca esse todo o conhecimento como essa questão sobrenatural. Então, possivelmente, Paulo está falando aqui do dom, desse dom, né, a palavra de conhecimento. Então, Paulo está ligando isso com algo sobrenatural, como uma revelação. Depois, em 1 Coríntios 14, 6, ele usa a palavra revelação e sabedoria. Aliás, ele usa a palavra conhecimento entre a palavra revelação e profecia, dando o caráter revelatório do dom. Então, 1 Coríntios 14, 6, ele fala assim: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes seria útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Então, Paulo está colocando revelação e profecia, daí no meio está colocando conhecimento. Ou seja, ele está falando possivelmente desse dom de conhecimento, de palavra de conhecimento. Então, ele está falando que é revelatório. Ele colocou depois de revelação, e colocou profecia junto também. Então, Paulo está trazendo esse caráter de revelação desse dom. O Sam Storms, por fim, vai falar assim, que a impressão que tenho é que esse conhecimento é fruto de um evento revelador, que, como indicado em 1 Coríntios 12, 8, deve ser falado, uma palavra ou mensagem de conhecimento, para a edificação da igreja. O Sam Storms está falando desse caráter de revelação, né, que é um dom sempre falado, para a edificação da igreja. E depois, só comentar aqui para a ala continuista, carismática ou pentecostal, como que eles fazem essa divisão. Eles falam assim que a palavra de conhecimento e de sabedoria, ela se refere à articulação de uma revelação acerca do como. Então eles falam que a sabedoria é o como e o conhecimento é o que da vida de uma pessoa. Então, ou seja, o que seria o como na sabedoria? Seria uma instrução, ou seja, como que eu vou fazer tal coisa? Uma instrução.
E no conhecimento, eles falam que seria o quê? É o que a pessoa... Quer ver? E a palavra de conhecimento se refere à informação, ou seja, o que ele entendeu da vida da pessoa, o quê? Então, o conhecimento seria o que ele extrai da vida da pessoa e a sabedoria é como ela deve agir, como proceder em relação a isso ou em relação a outra coisa. Só que assim, como nós vimos, irmãos, na aula, é difícil falar que se aplica apenas para a vida das pessoas, porque tem a ver com esse propósito eterno do Senhor. Algumas vezes pode ser que não tenha a ver com a vida específica da pessoa, pode ser algo que não age especificamente na vida de alguém, mas num ambiente coletivo, por exemplo. Então, é difícil, mas esse é um tipo de diferenciação que essas alas costumam colocar, tá bom? E alguns vão dizer também que o conhecimento, a palavra de conhecimento, vai ser usado mais em relação ao passado, ou seja, que ele revela algum caráter, algo que a pessoa fez, algo que aconteceu na vida dela, enquanto que a sabedoria poderia ser algo para o futuro, mas mais como ela deve agir, proceder. Só que assim, de novo, irmãos, a gente não pode ser simplista, sabendo que os dons são complexos. Isso aqui é tudo que eu queria trazer para os irmãos nessa aula de hoje.